Bom, gente, eu fiz um simulador aqui para calcular o lucro real que você tem fazendo campanha de anúncio, colocando o custo das campanhas e o custo de produto, o preço de venda, para ver quanto que isso dá de lucro e fiz um- uma aba para comparar com os marketplaces. O que, que vale mais a pena, vender em marketplace ou vender em loja online? Esse é uma, um conceito e que eu já expliquei centenas de vezes, eu acho, mas eu acho que se não mostrar o número, fica mais difícil da pessoa entender. E eu acho que qualquer pessoa que vai vender online tem que saber isso, entender esses conceitos muito bem para depois poder fazer as contas. A planilha serve para quase todo mundo, mas tem particularidades que podem mudar. Eu, eu vou deixar essa planilha aí na descrição, o link para download, para você poder usar e mexer e, e fazer do seu jeito. Se quiser depois mudar as fórmulas, alguma coisa, você pode fazer do seu modo, mas basicamente a estrutura do, de uma campanha de e-commerce ela funciona assim. O número de impressões de anúncio é o número de vezes que seu anúncio aparece, né? Quando você faz uma campanha de e-commerce que se usa muito o Google Shopping, por exemplo, eu vou abrir uma janela aqui, vou procurar fone de ouvido, né? Ó, então esses anúncios aqui, ó, tem anúncios da Vorten, tem anúncios da Finac, do AliExpress. Cada vez que ele aparecer aqui, ele está contando uma impressão, certo? Olha lá, imprimiu de novo. Então, se tiver aparecido duas vezes o mesmo produto aqui, já imprimiu duas vezes. Se eu clicar, ele vai para o site, vai direto para o produto. Esse é uma visita no site, né? Então, o número de vezes que o anúncio aparece dividido pelo número de visitas dá o CTR, que é a taxa de clique. Então, quando você vai falar com agência e com gente que mexe com campanha, eles sempre vão falar de CTR, então não se assusta que é só o número de vezes que o anúncio apareceu dividido pelo número de visitas, dá um pelo outro, né? Então, eu vou fazer aqui, eu tenho até um exemplo real aqui, né? Então, o anúncio apareceu 535 mil vezes, uma campanha que eu fiz, isso aqui é um mês inteiro, fechado de fevereiro, né? Ele apareceu 535 mil vezes, teve 13.300 cliques e um CTR, né, a taxa de cliques, de 2,5%, que é bem comum. Um CTR desse custou 4.820, mas vamos partir para o custo daqui a pouco, tá? Então, eu vou fazer com números mais redondos para ficar mais fácil a compreensão. Se eu fizer um anúncio aparecer 100 mil vezes, né, pensando na mesma taxa, no mesmo CTR lá, que é um CTR real, teria 2.500 visitas, tá? Depois nós vamos voltar aqui para dizer como isso aqui é importante para quem pilota a campanha, porque vai influenciar aqui na taxa de conversão. Então, quanto melhor o teu CTR aqui, maior a conversão aqui, tá? A taxa de conversão padrão no e-commerce é 1,5%, taxa média, né? Isso varia, claro, de produto para produto, de mercado para mercado, mas vamos pegar pela média. Se eu tiver 2.500 visitas, então vai dar 40 vendas.
Então, esse é o número que você pode inserir aí para saber. É esse funil aqui, o número de impressões, com o número de visitas, com o número de conversões. Isso aqui, quem faz campanha online, a agência, o sobrinho da sua tia, ele que fala que sabe marketing digital, ele vai ficar pensando só nisso aqui, ó. Mas nós, empresários, nós não queremos saber o CTR, né, nem a taxa de conversão. Eu tive, eu contratei já 3 agências, então eu sei como eles pensam. E a dificuldade que eu tinha com eles era justamente essa, porque tá, o CTR aumentou, a taxa de conversão, mas a gente tinha que saber produto a produto, porque tinha que fazer um funil para cada um, para saber. E eles faziam uma coisa muito geralzona que, no final das contas, acabava não influenciando em nada, tá? Por isso que, pensando como empresário, a gente tem que colocar produto aqui, saber o custo do produto, o preço de venda do produto, para ver quanto custou a campanha e saber quanto custa cada uma das vendas, tá? Então, vamos colocar aqui um, uma, um número redondo também. Vamos supor que você gaste 1.000 euros de campanha, tá? Aqui eu deixei uma formulinha, porque nós vamos passar para o custo do produto, para o preço de custo e preço de venda do produto. Então, vamos no redondão. 100 euros custa o produto, tá? E a gente vai vender ele por 200. Aqui nessa minha simulaçãozinha, eu coloquei um custo financeiro da venda, porque se está vendendo na loja online, você vai pagar 2% de cartão. Arredondei pouco para cima, é 1,8, 1,6, 1,7, mas é sempre bom ter uma margenzinha para a gente. Sempre tem custos variáveis que a gente não espera. Eu coloquei 1% de logística, dos 70 mil pedidos que eu despachei, sempre ficou, né, menos que 1%, então eu acho que é um custo, como é um custo variável, eu coloquei aqui. E o custo de impostos, tá? Eu coloquei 23% de IVA aqui e coloquei o crédito e o débito baseado no produto, né? Então, quando você compra por 100, você vai creditar 23%, você vai adiantar para o Estado esses 23%, o cliente vai pagar os 23% sobre os 200, que dá 46%, só que você vai descontar o crédito que você teve antes, que você já adiantou para o Estado, né? Então, na prática, você vai pagar 23%. Qualquer valor que você colocar aqui na planilha, vai, você vai fazer o cálculo automático. Então, comprou por 50, vendeu por 200, vai dar 109 líquido aqui, tirando o imposto, custo financeiro do cartão de crédito da operação lá da venda no site, menos a logística, vai dar esse aqui. Vamos continuar aqui no 100, tá? Então, a gente sabe aqui que o preço de venda dele é 200 vezes 40, então vai dar 8 mil aqui de venda, certo? Eu posso até pôr a fórmula aqui, é igual a esse vezes esse aqui. Então, quando eu mudar o meu preço de venda aqui, ele já vai, se eu vender por 250, ele vai vender 10 mil aqui, ó. Tá? Já mudou tudo. No final das contas, deixa eu tirar aqui a minha imagenzinha bonitinha. Aqui desse lado é o que interessa, certo? Quando você falar com a agência, eles vão te falar isso aqui, ó, ROI ou ROAS. Então, se você gastar 1.000 de propaganda, vender 10 mil de produto, ele vai ter um retorno sobre investimento em propaganda de 10. Então, a cada 100 euros que você vender em propaganda, gera 1.000. Se você puser 1.500 aqui
aqui o teu retorno sobre investimento é 6,67, então a cada 100 euros você vende 600, tá? Por que isso é importante? Para na hora de escalar. Se você entende que essa proporção aqui é razoável e encaixa no preço do produto, você vê, quanto menos eu gastar de propaganda, aqui está o custo de aquisição do cliente, custo de cada venda, 25 euros. Então, essa, essa conta aqui vai estar sendo somada aqui para o lucro real de cada venda, tá? Então, vamos, vamos, vamos tentar explicar aos poucos. Se você gastar 1.000 de propaganda, vender 10.000, cada venda custou 25 euros, certo? Então, você vai pegar o produto aqui, comprar por 100, vender por 200, o custo líquido aqui, ó, do produto em si é 71. Então, você vendeu por 200, mas sobrou 71, tirando os impostos, a venda do cartão e a logística. Só que o lucro real do produto é esse 71 aqui, menos o que você gasta de propaganda para vender, que vai dar esse aqui, ó, 46. Então, você comprou por 100, vendeu por 200, pagou os impostos, pagou a logística, pagou o cartão de crédito, gastou 25 para vender o produto, cada uma das vendas. Então, ele vai te dar aqui o lucro real de cada venda, tá? Então, essa planilha aqui, vocês podem fazer a simulação com o custo real de vocês. Vamos voltar então aqui no começo da história, né? Por que o CTR é tão importante aqui, ó? Porque se eu com as mesmas 100 visitas eu conseguir fazer aqui 3.000, as mesmas 100.000 impressões de anúncio, conseguir fazer 3.000 visitas, aumentar aqui meu CTR, ó, eu vou ter mais visitas com a mesma taxa de conversão, 1,5 vai dar 45 vendas, certo? Então, ó, o meu custo aqui de cada venda diminui, porque eu vou vender mais com o mesmo dinheiro em campanha, certo? Então, no funil aqui inteiro, ele vai influenciar. Por isso que a agência gosta de falar tanto de CTR, porque o custo de aquisição do cliente diminui. Deu para entender? Então, se você tiver com o mesmo número de impressões, gastando a mesma coisa de campanha, se tiver um número de conversões maior, então CTR e conversão, eles são as duas métricas que a gente olha mais, né? Mas o empresário olha esse aqui, ó, custo de campanha. Então a gente pode brincar aqui, se eu gastar 1.500, ó, o número o custo de conversão aqui, o custo de aquisição de cada venda aumenta aqui, e aqui diminui o meu lucro da operação inteira, né? Então, para vender 9.000, ele sobrou na prática aqui, tirando tudo, 1.695, dá 18% do total. Esse aqui, claro que ainda tem que tirar o custo operacional, etc. Mas dá para simular aqui bem o que você tem de lucro em cada uma das vendas. Então, como é que você faz para ganhar mais, ter mais lucro no e-commerce, né? Você tem que ter um custo de propaganda menor, certo? Então, se eu puser aqui, se eu gastar 900 aqui, ó, olha como já muda aqui, ó. Muda muito, né? Quando você gasta menos propaganda para fazer as vendas, o teu custo de aquisição do cliente muda bastante. Então, ele já afeta bastante aqui o resultado. E, é claro, comprar bem. Então, se eu comprar aqui por 75, ó, lá está dando quase 2.300 de lucro, vendendo 9.000. Mas se eu pagar 75 no produto, olha lá como já muda lá, tá vendo? Já vai para 35% do total, tá? Vou deixar aqui
1.000 de propaganda, vou deixar as 40 vendas, vou pôr aqui os 2.500 visitas, só para ficar redondinho, fica mais fácil. Então tá bom, deu aqui. Agora vamos fazer a mesma coisa, só que com o Marketplace. Com o Marketplace não é você que vai fazer as campanhas, certo? Então toda essa parte de impressão de anúncio e visita e taxa de conversão, quem cuida é o Marketplace. O que interessa aqui no Marketplace? Interessa você saber o custo do produto e o preço de venda, né? Então eu fiz a mesma coisa aqui, só que no lugar aqui do custo da campanha, de quanto você vai gastar com campanhas de marketing, você vai pagar os 15% de comissão lá para o Marketplace, certo? Eu pus 15 também, às vezes varia por categoria, por Marketplace, mas, por exemplo, vender na Amazon é mais ou menos isso, sempre mais ou menos 15%. Então, vou colocar aqui, ó, 200 preço de venda, 100 de preço de custo, certo? Então, aqui o meu lucro real da operação é 45, porque já estou descontando aqui a comissão do Marketplace. Veja que aqui dentro da comissão do Marketplace já está o custo de financeiro da operação também, porque quem paga o cartão de crédito é o Marketplace. Então ele já está aqui, embutido aqui, tá? Então vamos colocar lá quantas vendas a gente tinha colocado aqui, 40, né? Então vou colocar as mesmas 40 vendas pelo mesmo preço de custo, mesmo preço de venda. Ó, vai dar 1.800 aqui, tá? Isso vendendo 8.000, sobra 22% do total, que dá 1.800, tá bom? Com 40 vendas. Aqui é simples, né? Se aumentar para 50 vendas, ele vai aumentar o lucro. Se aumentar aqui para 100 vendas, ele vai aumentar o lucro, mas o lucro sobre a venda é fixo, certo? Porque a taxa do marketplace é fixa. Então não varia. Por isso que vender pela loja online pode ser muito melhor e pode ser muito pior, certo? Se eu puser 50 vendas aqui, ele vai dar 10.000, então ele vai dar aqui, vamos arredondar para 10.000 aqui dos dois lados, né? 50 vendas. Ó, 2.250 que sobra real aqui na operação, né? 22,5% de 10.000. E aqui, vendendo 10.000, se eu conseguir um ROI 10, vale mais a pena vender na loja. Dá mais lucro, tá? Como que você faz para igualar a mesma coisa, ter o mesmo lucro entre vender na loja online e vender no marketplace? Aqui você tem que gastar 13%. Opa, coloquei um a mais aqui. Aqui, ó. 13% dá praticamente a mesma coisa aqui, ó. Opa, fiz alguma coisa errada. Ah, o custo aqui está diferente. Eu tinha baixado o custo. Então, olha que interessante, ó. Ó, se você tiver 10.000 de venda no Marketplace, 50 vendas, você vai ganhar 2.250. Na loja online, se tiver as mesmas 50 vendas, a mesma venda, o mesmo valor em venda, você precisa ter uma taxa de conversão de 2%, que é bastante, tá? E aí você tem um retorno sobre investimento em mídia de 7,69. Então, olha que simples. Já expliquei isso um milhão de vezes, mas acho que olhando fica mais fácil.
Se você gasta 13% sobre a venda de marketing, mais 2% do cartão, dá os 15% do marketplace, certo? Aqui, ó, 15% de marketplace, e aqui 13% sobre o valor total da venda, mais 2% do custo financeiro da operação, vai dar a mesma coisa. Tem as pequenas variações que eu falei, né, do custo de logística, se você for usar o FBA da Amazon, pode ser que esse custo de logística lá fique menor, pode ser que aqui, eu arredondei para 2% para ficar mais fácil, mas aqui pode ser um pouco menor. A tua taxa de conversão aqui, ela pode ser melhor ou pior, né? Se for 1%, isso aqui já despenca. Se você tiver 25 vendas aqui, ó, se você tiver 1% de taxa de conversão aqui, o seu ROI for 3,85, você vai vender 5.000, vai sobrar 475, já dá 9,5%. Então, a taxa de conversão é muito importante, tem que entender cada um dos produtos, qual que é a taxa de conversão que a gente consegue, e tentar diminuir o custo de propaganda aqui o máximo, certo? Se você diminuir aqui, o que você diminuir aqui é lucro direto aqui, ó. Ó, já aumenta. Se você conseguir um ROI 10, que eu sempre consegui fazendo campanha sozinho para as minhas lojas, se você conseguir esse ROI 10 aqui, esse lucro da operação sempre é saudável, né? Contando que você está com markup de 100%. Mas se você conseguir fazer isso aqui ficar 2,5, comprar por 100, vender por 250, já fica muito mais legal aqui o lucro sobre a venda, tá vendo? Ó? Então, esse, essa proporção entre quanto você gasta de anúncio, qual que é a sua taxa de conversão, quantas vendas você consegue gerar para diminuir o custo de aquisição do cliente, por quanto você compra, por quanto você vende, ela tem que encaixar, né? Se encaixar tudo, aí você vai partir para cá, ó. Quando encaixou tudo, você falou, olha, minha operação está dando 35% sobre o total da venda de lucro mesmo, né? O lucro bruto, sem contar os custos operacionais, evidentemente. Aí você muda aqui para escala. Você coloca o dobro de propaganda, coloca o dobro de impressões de anúncio aqui, para dobrar aqui o número de vendas e automaticamente vai dobrar aqui tudo, certo? Você vai dobrar o faturamento, vai dobrar tudo e vai ficar com uma operação muito mais saudável, certo? Tem que colocar todos os valores certinhos aqui, né? Vai gastar meio de propaganda, para ter o dobro de número de impressões de anúncio, vai gastar o dobro de propaganda, vai chegar aqui no percentual, vai chegar ao mesmo, né? Então, comprar bem, vender com markup alto, diminuir o custo financeiro da operação o máximo possível e gastar uma proporção razoável entre o custo de propaganda e a venda. Muitas vezes a gente coloca aqui, além do custo do clique propriamente dito, a gente coloca o FII da agência, certo? Então, se você gastou lá 500 no Google, 300 no Meta Ads e mais 400 para agência, você vai ter que somar tudo aqui, ó, porque tudo é custo de propaganda, né? Não é só o que você gasta de mídia especificamente. Então, isso aqui, se você for fazer campanha sozinho, não tem custo da agência, mas se tiver o custo do FII da agência, você vai colocar aqui no custo de propaganda total
para saber se a tua operação é realmente rentável e se vale a pena depois escalar. Uh, algumas considerações que eu tenho que fazer, que são importantes, principalmente para longo prazo, é que às vezes o custo de aquisição do cliente aqui, ó, nesse caso está 20 euros, né? Você vai gastar, sei lá, se eu puser o dobro de propaganda aqui, ele vai ficar o dobro o custo de aquisição do cliente, né? Mas o cliente é teu. Então, no começo, você pode ter uma margem operacional menor, você vai ter um lucro menor, só que esse cliente aqui é teu. Se você tem um e-commerce, uma loja própria, que tem vendas recorrentes, isso é fundamental. Por quê? Se o cliente comprou, ele custou 40 euros para a primeira conversão dele, na segunda compra, esse custo aqui vai ser dividido em dois, porque ele comprou duas vezes, certo? Não é exatamente em dois, porque tem que criar um relacionamento, tem que mandar e-mail marketing, tem que mandar oferta, promoção, tem que ter um bom atendimento e tal. Mas tem uma coisa que chama LTV, que é o tempo de vida útil que o cliente fica comprando da empresa. Então, pensando em longo prazo, você tem que pensar que o custo da aquisição do cliente aqui, ele pode ser um pouco maior no começo, mas depois, ao longo do tempo, ele vai diminuindo, ele vai ficando menor, até você começar a bater na concorrência, que as primeiras vendas são, você não está incomodando ninguém quando você vende pouquinho, mas quando você começa a criar um tamanho, você vai ter que roubar isso de um cliente lá. E automaticamente sua taxa de conversão vai tende a diminuir um pouco. Então, no começo ela é um pouco alta, depois porque você não tem experiência do teu público, depois ela vai diminuindo e depois com o tempo ela tende a ficar pior de novo, porque você já tem um volume de venda e você está incomodando os outros concorrentes, né? Então aqui está a comparação, a planilha eu vou deixar para download, vou tirar aqui os valores, deixar ela zeradinha aqui, ele é um link do Google Sheets, dá para depois também fazer o download dela e colocar no Excel, dá para mudar aqui todos os valores e você mesmo simular. Se tiver qualquer dúvida também, tem todos os meus contatos aí para a gente poder até entrar, simular junto. Vou tirar aqui os outros dados aqui, ó, tá? Então, acho que é isso. Não tenho certeza se ficou confuso, porque para mim isso é muito simples e eu faço isso há tanto tempo que às vezes até tenho dificuldade de explicar. Mas é isso. Quem quiser falar comigo, quem quiser acompanhar aí os vídeos do canal, vou começar a fazer vídeos sobre como fazer campanha mesmo, como fazer campanha sozinho, que eu acho uma boa estratégia para quem está começando, não contratar agência. Se inscreve aí, dá aquela curtidinha para ajudar, né? Porque não custa nada. Cliquezinho no joinha aí para ajudar. E aí vou deixar todos os links aí, o link da planilha aí para baixar aí na descrição e os links também dos meus contatos, tá bom? Qualquer coisa é só falar comigo. Valeu, gente. É isso.